Boa tarde. Boa tarde. Acho que eu falei bem baixinho aqui, ninguém ouviu. Bom, nós vamos aqui fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai. Ele pergunta: o que tem feito, Deus? O que tem feito para transformar em obra a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? E tu, Walter? Para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? Para te esmerelar na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixa? Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? O que tem feito para deixar de ser vítima das próprias imprevidências e insensatez? Para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo? O que tem feito para não te melindrares com tantas frequências? E aí tem nossos avisos. Nós temos, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, o nosso atendimento fraterno presencial. Temos um grupo de estudo do Livro dos Espíritos às 6 horas. E a nossa palestra pública às 7 horas da noite. Temos, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, online, o estudo da mediunidade. No sábado, temos o nosso atendimento fraterno com esta palestra pública. E aos domingos, no terceiro de cada mês, temos a nossa sopa. Gostaria de lembrar também da nossa confraternização que será realizada nesta terça-feira, onde vai haver uma troca de livros lidos. Não necessariamente precisa comprar livros novos. Aquele livro que você leu, que gostou, e que você possa passar para o próximo. E assim, nesta sintonia, Senhor, agradecemos ao Pai, agradecemos ao Divino Jesus, agradecemos ao mentor espiritual desse trabalho, por essa oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, para darmos início a esse atendimento fraterno com a doutrinária de hoje. Agradecemos a nossa irmã Arlete, que vai trazer uma mensagem do Evangelho, capítulo 11. E assim, Jesus amigo, Jesus amado, permita que possamos estar unidos neste grande trabalho de amar uns aos outros. É uma necessidade em que nós temos de afrouxar mais essas nossas fraquezas e colocar nós mais próximos um do outro, amando simplesmente. E assim, Jesus amigo, Jesus amado, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária do atendimento fraterno desta tarde. Arlete, você tem 45 minutos. A palavra está com você.
Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas que aqui estão. É com muito prazer que a gente retorna novamente a nossa fala, a essa casa espírita, essa casa de oração. E hoje nós vamos falar do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Esse tema nós já falamos em outro momento aqui nessa casa, e já falamos em outras casas também sobre esse assunto. Por que escolhemos esse tema? Porque é necessário o amor, né? É necessária essa união, é necessário a importância do amor na vida de todos nós, certo? E a gente se pergunta, né, por que amar o próximo? E quem é esse próximo que tanto a gente fala? O próximo pode ser aquele que está no meu convívio familiar, como a minha mãe, como meus irmãos, como as pessoas que eu gosto, né? Como as pessoas que eu me afino, com as pessoas que eu me relaciono bem. Aí é muito fácil a gente amar essas pessoas, né? Porque nós nos afinamos. Mas Deus, ele quer um pouco mais de nós. Ele quer que nós possamos quebrar barreiras. E como quebrar essas barreiras? É exatamente com aqueles que nós não temos afinidade. Quem quiser chegar mais, ficar mais próximo, viu? Pode ficar mais próximo. Ela que está aí atrás de você, Val, ela fica o tempo todo com a cabecinha. É, pode ficar, querida. Então, a importância do amor, ele nos fortalece, ele nos ajuda. Quando a gente gosta, quando a gente passa a nos relacionar bem com os outros, quem está sendo beneficiado não é o outro, é a nós, né? Quando a gente tenta ter uma relação boa com aquele irmão, que a gente pega logo da nossa família, né? Quem da nossa família, quem aqui não tem alguém na família que não se dá bem? Tem sempre aquele irmão, tem às vezes tem a mãe, tem o pai, que às vezes você fica se perguntando por que eu não gosto do meu pai, por que eu não me dou bem com a minha mãe, por que eu não me dou bem com o meu filho, com a minha filha. Eu vim na condição de responsável para poder amar esse ser que está sobre a minha responsabilidade, no caso da mãe, e eu não consigo, porque ele é problema, ele me perturba, ele me tira do equilíbrio. E ao invés de amar, eu odeio. Então, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que nós temos que aprender a amar. Se nós temos alguém no nosso seio familiar que nós não nos relacionamos, Deus está nos dando uma oportunidade para nós repararmos aquele erro, para nós repararmos o que nós fizemos lá atrás com aquele filho, com aquele irmão, com aquele parente que nós não nos afinamos. E o que fazer diante disso? Porque, às vezes, nós fazemos a nossa parte. Às vezes, você tenta, você luta, né? Mas tem aquele filho que te dá preocupação. Tem aquele filho que não te obedece. Tem aquele filho que não te ouve. E, na maioria das vezes, as mães, os pais se sacrificam. Porque eles sabem da responsabilidade. Ele sabe por que veio aquele ser no meio dele para ele se sentir responsável. Então, às vezes, ele mesmo não se afinando com aquela criança, com aquela pessoa, com aquele filho, ela luta até o final e dá o seu melhor. E ele, por sua vez, com a maturidade, porque tudo na vida, gente, é uma questão de maturidade. Nós vamos, é um processo.
Um dia, lá atrás, nós fizemos coisas terríveis nessa existência. Não precisa ser lá em outra existência passada, não. Todos nós aqui temos mais de 20 anos. Né? Temos 30 anos. Né? Todos nós já passamos dos 20 anos, já passamos da adolescência, da casa espírita. Então, quantas coisas nós fizemos lá atrás que nos envergonhamos. Quantas coisas a gente diz, meu Deus, se eu pudesse voltar, como eu era tola. A gente tira pelas bobias, eu fico, meu Deus, quantas bobagens a gente fez lá atrás. E hoje vem a maturidade, que graças a Deus nós temos a maturidade de vida, maturidade moral e a maturidade espiritual. Então, com essa maturidade, a gente passa a entender os erros, a gente passa a entender os nossos erros e aceitar os erros daqueles que estão conosco, junto nessa caminhada. Né? Como entender? Respeitando. Todos nós temos o nosso momento. Às vezes, não se engane, tem pessoas que o tempo passa, a cabeça fica branca, envelhece, mas não muda. Não é do Walter que eu estou falando. Eu estou só dando um exemplo. Né? O Walter já mudou muito. Então, tem pessoas que continuam com a mesma mentalidade de adolescente, de criança, de atitudes. Então, todo momento, a gente é dado a todos nós uma oportunidade de mudar, de crescer e de nos relacionarmos com quem está conosco nessa caminhada. É fácil amar o inimigo? Eu pergunto. Não é fácil. Não é fácil. É fácil a gente gostar de quem nos fere? Não é fácil. Mas Deus diz, Jesus diz lá no seu evangelho que quando alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te pede para caminhar 1 quilômetro, caminhe 10, 20, 30 quilômetros. Se alguém te pede uma capa, dê toda a roupa. Então, gente, nós estamos aqui para nos melhorar. A gente está aqui para crescer. A gente está aqui para sermos melhor, mas muito melhor do que nós já fomos um dia. Né? Então, quando eu sou ferido, claro que a vontade que se tem é de se revidar a dor. Né? Mas hoje que nós temos esse conhecimento, graças a Deus que nós temos o conhecimento da doutrina espírita, né? Nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, a gente vai, né, mudando, a gente vai tentando ter outra postura. E aí nós perguntamos, nós estamos realmente preparados para amar? Porque é muito fácil, quando a gente está aqui dentro de uma casa espírita, quando a gente está dentro de um templo religioso, tudo é maravilhoso, porque todo mundo nos trata bem, todo mundo, né, a gente chega aqui na frente, fala de amor, e é aquela coisa maravilhosa, e quando a gente sai ali na porta, se você anda de carro, se alguém te dá uma freada, você já começa a falar, né, palavrões, se alguém esbarra em você, você está a pé, alguém passa você e esbarra e não pede desculpa, você já começa a soltar palavrões. Então, esse processo, ele requer tempo, ele requer disposição. Né? E quanto aos diferentes, amar os diferentes, que hoje a gente vê muito a questão do racismo, da falta de tolerância com as questões sexuais, né? Quantas vezes você não vê as pessoas... Hoje está sendo mais comum do que nunca esteve. A falta de tolerância em relação à cor das pessoas, em relação ao comportamento sexual das pessoas. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje, principalmente, mais do que nunca, com o que a gente fala. Porque antes a gente falava uma determinada coisa e achava que era bobagem,
e ninguém ia se ofender. Ah, esse neguinho. Ah, lá vem aquela negona. Ah, não sei o quê. A gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, não, mas isso aí a pessoa nunca se ofendeu. Será? Será que a pessoa nunca se ofendeu? Tem uma frase que diz, quem bate, esquece. E quem apanha, lembra. Claro que a pessoa não iria brigar por isso, mas se sentiu ofendido. Porque tudo vai da forma como nós falamos. Tudo vai da forma como nós agimos. E tudo vai da forma como nós praticamos. Se eu falo, ô, neguinha maravilhosa, ô, posso estar ofendendo, mas ao mesmo tempo, olha meu tom de voz, né? Agora, se meu tom de voz já é agressivo, já muda. Então, a gente tem que ter esse olhar, vamos nos colocar no lugar do outro. Eu acho que se o mundo, pelo menos a metade da humanidade, se colocasse no lugar do outro, as coisas seriam melhores. Como eu gostaria de ser tratada? Né? Será que eu gostaria de ser tratada com brutalidade? Será que eu gostaria de ser tratada como ignorante? É muito comum a gente ver nos nas repartições, nos locais de trabalho, chamado assédio moral e assédio sexual. O que é o assédio moral? O assédio moral é um abuso de poder, quando o patrão ele te humilha, ele fala grosso, ele fala coisas na frente das pessoas, não te respeita. Isso chama assédio moral. E o assédio sexual é aquele quando ele parte para a sexualidade. Mas hoje ninguém aguenta mais esse tipo de comportamento, seja ele de quem for. Você não precisa, seja de um amigo, seja até dos pais. Não, pai, fala direito comigo. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. É diferente do medo e é diferente da imposição. Para o meu chefe ter controle, ser um gestor de uma empresa, ele não precisa me humilhar na frente das pessoas. Chamar todo mundo e mandar, e desmandar, e dizer de forma humilhante o que eu devo fazer. Né? Isso jamais pode acontecer. E a gente, você, que está sendo assediado, você não pode deixar isso acontecer. Porque, volto novamente, a gente gosta de ser tratado de forma amorosa. E, com certeza, o outro também. Então, essas coisas a gente tem sempre que colocar na nossa cabeça e sempre em nossas vidas. Certo? É trabalhando isso que a gente entra em outra questão, da questão do perdão, né? Que está associado também a esse amor. Às vezes, falamos aqui da questão dos acontecimentos, dos nossos erros, do que nós já fizemos em outros momentos, e às vezes nós não nos perdoamos por muitas atitudes, comportamentos, né, jeitos, né, de que nós fazíamos lá atrás, e a gente não consegue se perdoar. Né? Então, a gente tem que primeiro se perdoar. Mas me perdoar como, gente? Se eu já fiz, e aquilo me corrói, aquilo eu não consigo, sabe, esquecer. O que aconteceu lá atrás, não tem como a gente mudar. O que acontece hoje, maravilha, você pode fazer tudo diferente. E o que vai acontecer amanhã vai depender desse momento atual. Então, a gente tem que ter esse cuidado conosco, do perdão, de nos perdoar, para poder perdoarmos quem nos ofende. Né? Então, lá no Pai Nosso, Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nesse momento, quando nós estamos orando, será se nós estamos perdoando quem nos ofendeu? Não é? Então, quem oferece flores fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, porque todos nós queremos ser bem tratados, todos nós precisamos de amor,
e de compreensão, né? Então, nós vamos falar aqui de uma pequena história, né, do perdão e do comportamento. Conta que uma senhora muito rica e fina frequentava uma catedral, uma igreja de uma cidade. Essa senhora, ela sempre ia a essa igreja, né, e ela era muito benquista dentro da sociedade. Mas, de uns tempos, ela descobriu que tinha mediunidade. E aí, a sua mediunidade começou a ser aflorada, né? E tudo que ela tocava, né, tudo que ela pegava que fosse metal, ela tomava um choque e caía. Por quê? Porque a mediunidade estava sendo aflorada naquele momento, né? Então, ela foi levada a um psiquiatra, que, por sinal, era espírita, né? E lá ele detectou que ela era uma médium, né? E estava acontecendo com ela um fenômeno paranormal. E tratava-se de uma mediunidade de exteriorização fluídica e magnética. É por isso que ela sentia aquele magnetismo da energia e caía, né? Então, ela precisava se educar. Ela ficou confusa, né? Porque ela vivia dentro do templo religioso católico e lá não existia nada disso. Então, ela foi orientada a procurar uma casa espírita. E a senhora procurou a ajuda da doutrina espírita e lá ela começou a estudar as obras de Allan Kardec e ficou fascinada por esse leque de opções e de conhecimento, né, que é Kardec. E com isso ela deixou de frequentar a igreja, né, a catedral, onde ela tinha uma cadeira cativa lá de todos os dias, todos os domingos, né, e começou a frequentar uma casa espírita igual a essa, uma sala modesta de um templo espírita, né? Então, depois de que ela recebeu todos esses benefícios, né, algumas pessoas da sociedade ficaram tristes, ficaram chateadas, ficaram aborrecidas, não entenderam a mudança daquele comportamento. E com isso, o tempo passou e ela, um belo dia, ela recebe um vasilhame, né, de porcelana inglesa, muito bem decorado, com um cartão que dizia: segue o meu presente e dentro dele o que você merece. Ela abriu aquele presente, não sabia do que se tratava, abriu o presente, ficou sensibilizada, porque você receber um presente numa vasilha de porcelana inglesa, e ela ficou sensibilizada. Só que quando ela abre o presente, dentro estava dejetos humanos. Tudo bem, ela abriu, não se sentiu humilhada, não se sentiu ofendida, aborrecida, não. Ela simplesmente pegou aquele estrume e colocou numa roseira, né? Um ano depois, essa dita amiga, essa pessoa que tinha mandado esse presente para ela, fez aniversário. O que ela fez? Pegou um buquê de rosas daquela roseira, né, que ela tinha colocado os dejetos, e mandou para essa amiga. E lá ela mandou também um bilhete e disse: estou devolvendo o seu presente. Estou devolvendo esse buquê de rosas, agradecendo o seu presente e devolvendo o vasilhame de porcelana, com um cartão que dizia em seu conteúdo: eu coloquei o seu presente no mastro de roseira e agora estou mandando as rosas que
que saíram dela. Olha que coisa linda. E aí, no final, a gente vê, devolvem luz quem recebe trevas. É fantástico, gente. Isso chama amor. Nós não podemos revidar o ódio com ódio. É onde entra aquela questão lá que eu falei da família. Nós temos um filho que tem problema, nós temos alguém na nossa família, nós não podemos entrar na mesma onda de atrito. Nós não podemos querer que a pessoa tenha o mesmo pensamento que o nosso, a mesma criação que nós tivemos. Né? Às vezes o pai ele é duro com o filho porque ele só recebeu aquilo. Ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é carinho. E às vezes o filho diz: meu pai é um bruto, é um cavalo. Ele não conversa comigo. Ele não sabe o que é isso. Ele não teve isso. Então, hoje, nós temos uma oportunidade maravilhosa, porque, olha, nós temos a internet, nós temos os livros, nós temos a televisão, nós temos muitos meios de comunicação, onde nós podemos receber várias informações, boas, maravilhosas, como ruins, cabe a nós. Nós sempre vamos ter na vida dois caminhos, um bom e um ruim. Cabe a nós sabermos o que é que nós queremos. Hoje nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós optamos estar nessa casa de oração, nessa casa espírita, ouvindo essa fala nossa, nos reunindo aqui para falar do Evangelho de Jesus, para falar de amor, de falar de carinho, de afeto. O mundo está precisando de amor. O mundo está precisando, nunca esteve tão necessitado de amor. Muita coisa boa tem acontecido, muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Então, nós precisamos muito orar. É o primeiro passo para nos transformarmos, para mudarmos. Porque, às vezes, você fica se perguntando o que fazer, como dar a minha contribuição para esse mundo, como eu faço, qual é a minha parcela, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que Deus quer de mim. Nós sabemos o que é que Deus quer de cada um de nós. Todo dia é nos dado uma oportunidade. Nós acordamos e ali nós temos um caderno em branco para a gente escrever a nossa história. Nós temos o dia todo para saber o que é que nós vamos fazer. Então, cabe a nós, as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, cabe a cada um de nós fazermos diferente ou continuarmos do jeito que a gente vive o tempo todo e o dia todo, né? Então, nós precisamos dessa mudança, nós precisamos compreender mais, entender mais. Isso aí me fez lembrar de uma outra história também, que eu vou contar umas histórias para ver se vocês não cochilam, porque eu sei que a minha voz é uma voz assim de ninar, que eu sei o que é isso, está aí. E aí eu lembrei de uma outra história também, da questão do perdão, pegando o gancho do nosso irmão Divaldo Franco, que a gente falou de assédio moral, que numa determinada repartição existia uma chefe, que era uma chefe muito carrasca. E ela pegou uma moça lá para Cristo, que sempre tem alguém que para levar o sarrafo, né? E ela era muito dura com essa funcionária. Ela sobrecarregava a funcionária, ela pegava no pé, se a funcionária chegasse atrasada, ela descontava, se ela fizesse qualquer coisa, ela estava ali o tempo todo cobrando aquela pessoa. E a funcionária já não sabia mais o que fazer, já estava a ponto de pedir demissão. Mas ela não podia, ela tinha as obrigações dela e também era o trabalho dela, e ela gostava do trabalho dela, com exceção à chefe.
Que a chefe era uma coisa maravilhosa, para não dizer o contrário. E um dia, essa moça encontrou uma amiga que ia dar uma palestra falando do perdão. E aí convidou essa moça para assistir a palestra dela. Ela disse, vou não, porque eu ando com muita raiva da minha chefe, e eu estou tanta raiva, que eu não quero saber, eu não vou perdoar essa mulher, jamais. Ela disse, não, vá assistir minha palestra, e depois você vai pedir demissão, você fala o que você quiser com ela. Ela disse, não vou, porque eu odeio aquela mulher, todo dia aquela mulher me aperreia. Eu já vou trabalhar com o coração na mão. Aí eu pergunto aqui a vocês, quem nunca, né, teve um emprego desse, faz trabalho já pensando nas 6 horas. Então, essa moça, ela vivia sobressaltada com essa mulher. E aí a amiga, psicóloga, não, você vai assistir minha palestra e depois você pede a demissão. Ela disse, não, eu vou pedir demissão hoje, porque eu estou com muita raiva, eu quero aproveitar logo o momento de raiva. E aí eu já digo tudo o que eu pensei em dizer para ela e aqui eu acabo logo e pronto. E ela disse, não, você vai assistir minha palestra hoje. Depois ela está certa, não tenho mais nada a perder, eu vou. Amanhã eu peço demissão e acabo logo com essa história, não mais nesse emprego não, que eu não aguento mais. E ela foi assistir a palestra da amiga, falando do perdão, do amor, né? Principalmente do amor ao próximo. E lá a palestrante começou a falar, dizendo que cada pessoa tem um comportamento que a gente desconhece. Nós não sabemos do que se trata a vida dos outros. E aí, pode ser que ela tenha um problema com o marido, pode ser que ela tenha algum problema de doença, pode... Aí ela começou a falar e ela foi juntando. A moça foi juntando, disse, meu Deus, aquela criatura mesmo é desse jeito. Meu Deus, então ela deve ter realmente algum problema, porque tem dia que ela chega de um jeito, tem dia que ela chega de outro. Aí ela foi juntando, né? Foi juntando as peças e começou a sentir pena da chefe. Disse, meu Deus, já estou com pena dela, coitada, é isso mesmo. Aí começou a analisar, aí terminou a palestra, a amiga dela, e aí, você gostou? Ela disse, gostei. Obrigada por você ter me chamado para esse evento, eu precisava ouvir isso. Aí foi embora. No dia seguinte, na hora que ela abriu a porta, a chefe já estava lá, chegou atrasada, e ontem faltou, não veio não. Ela disse, não sei, não, tudo bem. Aí a chefe já olhou para ela assim, disse, eu estou falando com você, eu estou sabendo. Eu queria convidar você para almoçar hoje comigo. Aí a chefe, comigo? Não, como assim? Você sabe, você tem certeza que você está me chamando para almoçar? Eu disse, sim, estou chamando você para almoçar comigo. Ela disse, poxa, ninguém nunca me chamou para almoçar. Ninguém nunca me convidou para nada. Ela disse, pois estou chamando você. Aí foi. Chegou na hora do almoço. Ela disse, mas você paga. A chefe foi logo dizendo, você paga seu almoço. Ela disse, não, pode deixar, eu pago. Eu pago, pode deixar, eu pago o meu, você paga o seu. E ali elas começaram a conversar. E a chefe foi se abrindo, foi falando dela. Ela disse, você sabia? Meu marido é muito grosseiro comigo. Todo dia a gente briga. Eu fui estuprada quando eu era criança. Meu filho vive nas drogas. A minha vida é um inferno. Aí, por isso, quando eu chego lá no escritório, eu tenho que botar para fora. E, infelizmente, você sabe, é com você. Ela disse, eu sei. Ela disse, mas nós podemos fazer uma história diferente, nós podemos mudar, nós podemos conversar, nós podemos tomar um café de vez em quando. Ela disse, você tem certeza? Ela disse, sim, com certeza. E dali em diante, ela passou a ver a chefe de outra forma, e a chefe, por sua vez, passou também a ter outro comportamento. Moral da história, né? Todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas dores, temos os nossos sofrimentos. A gente tem que procurar entender, né? Nós temos que procurar aceitar, nós temos que procurar respeitar, seja o seu filho, seja a sua mãe, seja o seu pai. É muito comum a gente ver o jovem tratando mal os pais.
É muito comum a gente ver o jovem mandando os pais calarem a boca. É muito comum a gente ver os pais não fazerem parte das rodas de conversa. Um dia nós vamos estar nessa condição. Um dia nós vamos envelhecer. E um dia nós vamos precisar de alguém. Então, a gente tem que começar a partir de agora. Não vamos deixar chegar lá na frente, depois. Ah, mais tarde eu penso. Não. O momento é esse, é agora. A mudança chegou. As oportunidades estão batendo na nossa porta. A transformação cabe a nós. Então, o momento é esse. A gente precisa acordar, porque mais tarde pode ser muito tarde. E aqui eu vou pegar uma questão do Livro dos Espíritos, porque sempre, numa palestra, é sempre bom a gente ouvir o que os Espíritos querem nos dizer. Na questão 887, Kardec pergunta aos Espíritos: disse Jesus também, amai vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência da simpatia entre os espíritos? Kardec pergunta. Os espíritos respondem: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los, é restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a ele, pela vingança, colocando-nos abaixo deles. Ou seja, a gente tem pelos amigos um carinho, um respeito, um amor. Nós temos por aquela pessoa que nós nos afinamos essa reciprocidade, esse amor. E pelo inimigo, não dá. Não tem como a gente ter esse mesmo amor pelo inimigo. Mas nós vamos entrar em conflito, nós vamos brigar. Foi o caso dessa funcionária com a chefe. Ela não. Para quê? Entrar em conflito, mesmo ela não gostando, mas ela procurou entender, ela procurou saber do que se tratava. Então, a vida é assim. A gente tem que nos dar essa oportunidade para conhecer o coração do outro, para conhecer o que se passa, né, com o outro, e com certeza a gente vai estar nos ajudando. E é um ato de caridade. E o Evangelho e a doutrina espírita nos fala o tempo todo que fora da caridade não há salvação. A gente só pode. Então, com isso, a gente como eu já falei anteriormente, a gente tem sempre que ter esse cuidado de nos colocar no lugar do outro. Toda atitude que a gente venha a tomar, a gente tem sempre que ver o que é que eu gostaria, será se eu como eu me comportaria, né, diante dessa situação? Será se eu gostaria de ser tratado dessa forma? Será se eu gostaria, seja quem for, né? E principalmente os familiares. Aqui a gente sempre coloca os próximos mais próximos, porque é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que nos dá mais trabalho, que nos ajuda também, que todos nós temos alguém na família que só Deus, né? Mas graças a Deus a gente vai conseguindo. E se Deus te deu esse fardo, Ele sabe que você é capaz. Porque Ele não dá fardo pesado para ombros fracos. Né? Ele sabe, só sabe que você, se Ele deu essa missão, Ele sabe que você vai conseguir. E nós não podemos fugir da raia. Nós não podemos sair de cena antes de terminar esse grande espetáculo que é a vida. Então, a oportunidade é nos dada a todo momento, a toda hora,
para a gente poder mudar, para a gente poder nos transformar, para a gente poder ser pessoas melhores. E com isso, eu encerro aqui a minha fala. Eu volto já para aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. E aqui eu vou passar para o ministro. Muito bom, dona Arlete. A sua fala chegou no momento certo, né? A gente sempre lembra de falar essas coisas no Natal, né? Dezembro. Parece que o ano passa, a gente olha ali, todo mundo amarrado, mas quando chega dezembro, a gente começa a afrouxar os laços, começa a fazer confraternizações. É como se a gente quisesse apagar os 11 meses que a gente conviveu com caras amarradas uns para os outros, né? E assim a gente espera chegar dezembro, né? Espera chegar o Natal para a gente se confraternizar, para a gente poder abraçar, para a gente poder dizer: olha como eu gosto de você, me desculpe aqui, tantos tempos que nós passamos. E aí a gente faz aquela confraternização que é realizada sempre no final do ano. E aí a gente pergunta por que em que Jesus veio exatamente nascer no meio daquele povo que odiou ele. Por que será que Jesus veio nascer no berço ali daquela família de judeu que veio ali a lhe condenar à morte? Jesus sabia tudo disso, que ia acontecer aquilo com ele. E ele sabia que era necessário ele ali contornar aquele cenário, e é por isso que ele coloca no Evangelho: amai uns aos outros. E, de preferência, amar os nossos inimigos. A gente observa que Jesus colocou exatamente aquela mensagem para que esse povo pudesse, assim, compreender que não poderia amar a Deus e odiar o seu inimigo. E Jesus, sabendo disso, foi exatamente mostrar para este povo que era necessário a gente amar, simplesmente amar. Mas para que a gente possa amar, a gente tem que aprender a perdoar. E aí é onde está o grande problema. Você pode até amar, mas perdoar, nunca. As pessoas sempre dizem: eu não perdoo nunca. Tá? É muito forte quando alguém diz que não perdoa nunca. Vai ter que perdoar um dia, sim, vai. Pode não ser nesta encarnação, mas um dia você será um anjo. Ninguém consegue ser anjo com mágoa, ninguém consegue ser anjo com ódio. Mas Jesus deixou o seu evangelho para que a gente pudesse trabalhar. E assim, eu convido a nossa irmã Antônia para vir fazer a nossa prece final. Então, boa tarde a todos e a todas, encarnados e desencarnados.
Nesse momento, vamos silenciar os nossos pensamentos, entrar em comunhão com Deus e com os bons amigos que nos assistem neste exato momento, que possamos emanar para Deus Pai Todo-Poderoso as nossas energias salutares, para que possa ir de encontro a todos os irmãos em dores que habitam nesta orbe e que se encontram em aflição, que se encontram ao Senhor Jesus Cristo, sem o caminho certo, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ti. Por isso aqui estamos, ó Mestre Jesus, para agradecer o Teu Evangelho de cada dia, agradecer a oportunidade pelo ar que respiramos, agradecer, Senhor Jesus Cristo, tudo que tem nos dado, pois nada é nosso, somos apenas depositários e que Deus dá a nós a consciência para seguirmos firme e forte. Então pedimos aos céus toda a força necessária para fortalecer assim a nossa fé, a nossa coragem, para que essa luz que se irradia sobre os nossos pensamentos, vindo do alto, possa iluminar a nossa família, a nossa casa, os nossos lar, nossos familiares mais distantes. Que Deus ampare a cada um de nós, ampare as nossas necessidades, pois conhece o nosso interior e sabe o que nos falta. Mestre Jesus, ilumina a nossa casa espírita, cada trabalhador que não pôde estar presente. Deus, de infinita luz e bondade, fortalece assim tudo que há em nosso redor com a tua luz misericordiosa. E vem conosco, Mestre Jesus, iluminar os nossos passos, os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Ilumina, Senhor Jesus Cristo, a todos nós que aqui se encontram nesta tarde de hoje, sem distinção, encarnado e desencarnado. Que assim seja. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Tatiana, um abraço. Gostei. Gratidão, viu? Gostei. Boa tarde a todos, pessoal.